Boa noite. Aprovada a reforma da Previdência, 2 temas relacionados ocupam as atenções do Congresso. No Senado foi apresentado hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, relatório favorável à emenda paralela que inclui estados e municípios nas novas regras. Esse texto deve chegar ao plenário em meados de novembro. Na Câmara, uma comissão especial aprovou o texto base do projeto de lei que altera a aposentadoria dos militares, PMs e bombeiros. Esse nem terá que ir ao plenário. Depois de analisados os destaques, seguirá direto para o Senado. Você vai ver também. Placar parcial no Supremo. 3-1 a favor da prisão após condenação em segunda instância. O julgamento continua nesta quinta. O ministro do Meio Ambiente volta a dizer que o óleo espalhado pelo Nordeste tem origem venezuelana e diz que vai pedir esclarecimentos. Chile. 18 mortos nos protestos e denúncias de violação de direitos humanos. Bolívia. Organização dos Estados Americanos pede segundo turno. O que é a supremacia quântica que pesquisadores dizem ter alcançado? E tudo sobre a classificação do Flamengo para a final da Libertadores. O Supremo retomou hoje o julgamento sobre a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância. Só 4 ministros votaram até aqui e, no momento, o placar está assim: 3-1 pela prisão na segunda instância. Giovana Teles acompanhou esse julgamento, mais essa etapa da discussão, e vai conversar conosco agora. Giovana, boa noite. O julgamento continua nessa quinta-feira, mas, de novo, sem perspectiva de acabar. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso sim, Renata. Estão sendo julgadas 3 ações, uma da OAB e 2 de partidos políticos. Todas pedem a derrubada do entendimento que autoriza a execução da pena depois que o réu tiver a condenação confirmada por 2 instâncias da Justiça. Esse entendimento da Corte mudou ao longo do tempo. De 1988 até 2006 era permitida a prisão após condenação em segunda instância. Depois o tribunal passou a permitir recursos em liberdade. Mas, em 2016, os ministros voltaram ao entendimento de antes, que depois de confirmada a condenação em 2 instâncias, o réu poderia ser preso. O que for decidido nesse julgamento de agora valerá para todos os casos. Por enquanto, como você disse, o placar é de 3 votos a favor da prisão, depois da condenação em segunda instância, e 1 contra. Quem defendeu na sessão de hoje que a prisão ocorra apenas depois que acabarem todos os recursos foi o relator ministro Marco Aurélio. Ele também votou para soltar os presos em condenação provisória, mas não os que a justiça considerar que são perigosos para a sociedade. Vamos ouvir um trecho do voto do relator. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. Peço vênia para me manter fiel a essa linha de pensar sobre o alcance da Carta de 1988 e emprestar algum significado ao princípio da não culpabilidade. Qual é esse significado, se não evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas que direciona a apurar para, se lá da culpa prender, uma pena a qual não é ainda definitiva? Giovana, esse placar parcial de 3-1 se explica porque os 3 ministros que votaram depois do relator Marco Aurélio, e a gente sabe que, tirando o relator, os ministros votam por critério de antiguidade, né, do menos para o mais antigo, são 3 ministros que têm uma posição conhecida para dizer que a prisão em segunda instância não fere a presunção de inocência. Isso, Renata. O ministro Alexandre
De Moraes, que votou logo na sequência, disse que esperar todos os recursos para só depois prender enfraquece o judiciário. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Para Fachin, as provas são analisadas nas duas primeiras instâncias e os tribunais superiores analisam se o julgamento não feriu qualquer artigo da Constituição ou das leis. Lembrou ainda que nem todos os recursos são aceitos nos tribunais superiores. O quarto a votar hoje foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Deixou o placar em 3-1. Ele destacou que os vários recursos permitidos podem levar à prescrição de crimes e dar a sensação de impunidade. Disse também que a prisão após segunda instância deu bons resultados e mudar isso vai dificultar o combate ao crime. A gente separou trechos dos votos dos ministros. Vamos ver. Na análise estritamente constitucional, é que a possibilidade do cumprimento da pena após a condenação em segundo grau não desrespeita, com as devidas vênias às posições em contrário, devido ao respeito às posições em contrário, a meu ver, não desrespeita o princípio da presunção de inocência. Não se pode transformar esses tribunais, seja um tribunal de justiça, tribunal regional federal, tribunais militares estaduais, onde existirem, em tribunais de mera passagem. Ou seja, se passa a decisão e se aguarda, porque é ele, o tribunal, o órgão colegiado, que vai analisar pela última vez, com cognição plena, todas as provas. A Constituição prevê para os recursos extraordinário e especial um limitado âmbito de análise. Ainda estão plenamente vigentes e perduram até o trânsito em julgado todas as garantias que se amoldam à presunção de inocência. Essa presunção não afasta nem a presunção da constitucionalidade das leis, nem a sua vigência. A interpretação que dá eficácia à sentença condenatória, tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição e não mais sujeita a recurso com efeito suspensivo, não apenas está consentânea com a razão constitucional da própria existência dos recursos às instâncias extraordinária e especial, mas é por eles reclamado. Não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau. Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. O que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática, respeitando todas as posições? De que lado da história nós estamos? O decano da Corte, ministro Celso de Mello, ainda não votou, mas ele fez uma homenagem ao presidente do Tribunal, Dias Toffoli, pelos 10 anos como ministro do Supremo. Celso de Mello falou que o país vive um momento extremamente delicado, com manifestações de intolerância e a sociedade dividida, e afirmou que Toffoli está preparado para os desafios. O exercício da magistratura nesta Corte Suprema, sempre tão impregnado de altíssima responsabilidade, e o desempenho das elevadíssimas atribuições como presidente do Supremo Tribunal Federal permitem reconhecer na pessoa de Vossa Excelência o juiz preparado para enfrentar os sérios desafios e as adversidades que constituem fatores que, longe de desanimarem o espírito do magistrado responsável, atestam de modo positivo a sua competência e a sua capacidade como chefe nominal do Poder Judiciário de nosso país. Não obstante os gravíssimos problemas nacionais com que o Supremo Tribunal Federal constantemente se depara ao longo de sua prática jurisdicional. O país vive um momento delicado,
diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil, todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta República democrática e laica. Renato, o julgamento continua nesta quinta, como você falou, o ministro Dias Toffoli já adiantou que se não acabar amanhã, o desfecho deve ficar para o dia 6 de novembro. É sem pressa, disse Toffoli. Renato. Então vamos acompanhar, Giovana, muito obrigada. O desenrolar desse julgamento foi um dos focos do dia em Brasília. O outro estava jogado sobre o Senado Federal, que concluiu, como a gente esperava, a votação da reforma da Previdência. Ontem à noite a gente disse que faltava muito pouquinho, faltavam só 2 destaques. E isso foi resolvido. Na última hora, o governo fez um acordo com a oposição e aceitou retirar do texto o trecho que barrava a aposentadoria especial para quem trabalha em situação de periculosidade. Quem acompanhou esse final de trabalho foi o Fernando Rego Barros. Ele vai conversar com a gente agora. Boa noite, Fernando. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Foi assim mesmo, Renata. Logo depois, 8 meses depois da tramitação no Congresso, a análise da reforma da Previdência foi concluída no início desta tarde no plenário do Senado, só depois que os governistas conseguiram fechar um acordo com a oposição, como você já disse. Lembrando que o texto principal já havia sido aprovado pelos senadores em segundo turno ontem à noite. Só que durante a análise dos destaques, propostas de mudança no texto principal, surgiu um impasse que acabou adiando para hoje a conclusão da reforma. Pela manhã, parlamentares governistas e oposicionistas chegaram a esse acordo em torno da aposentadoria especial para trabalhadores que exercem atividades de risco. O destaque da rede, que poderia reduzir em 53 bilhões a economia com a reforma, foi retirado. Em contrapartida, os senadores aprovaram a proposta do PT sobre a aposentadoria especial e o governo se comprometeu a mandar, na semana que vem ao Congresso, um projeto de lei para regulamentar esse ponto, que tem levado muitos trabalhadores a pedirem o benefício na Justiça. E o líder do governo no Senado já adiantou quais são as prioridades do Executivo para os próximos meses. O secretário especial da Previdência disse que a mudança não vai gerar impacto na estimativa de economia da reforma de 800 bilhões de reais em 10 anos. Houve um consenso aqui entre todos os parlamentares, foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal, e, ao mesmo tempo, corrige uma séria distorção que existe hoje nesse regime de concessão de previdências especiais. Essa agenda pós-previdência deverá se constituir em 3 propostas de emenda à Constituição, que vai tratar daquilo que está sendo denominado do novo Pacto Federativo, tratando da questão de regra de ouro, flexibilização orçamentária, rediscussão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Por se tratar de uma mudança na Constituição, a proposta não será enviada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado pela Câmara e pelo Senado será promulgado em uma sessão do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a solenidade de promulgação será realizada até 19 de novembro. Neste meio tempo, ele acredita que o projeto que regulamenta as aposentadorias especiais já terá avançado no Congresso. As novas regras de aposentadoria passam a valer assim que a reforma for promulgada, com exceção das novas alíquotas de contribuição para a Previdência, que entrarão em vigor 90 dias depois. Detalhe, quem já recebe aposentadoria ou pensão, ou os trabalhadores que já reuniram os requisitos para se aposentar, não serão atingidos pelas novas regras.
Fica estabelecida a idade mínima para pedir aposentadoria, 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição na iniciativa privada será de 15 anos para mulheres e 20 para homens. No setor público, 25 anos para ambos os sexos, com exigência de 10 anos de atuação no funcionalismo, com pelo menos 5 anos no último cargo. Para quem já está no mercado de trabalho, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos. O valor da pensão por morte ficará menor, 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente. Na nova Previdência, mudou o cálculo do benefício, 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% por ano de contribuição, que exceder 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. O valor das aposentadorias será calculado com base na média de todas as contribuições. Agora, as 20% menores não serão mais excluídas. Haverá 6 regras de transição para quem já está trabalhando, porém elas vão acabar em 14 anos. Fernando, agora quero te ouvir sobre 2 outras propostas relacionadas à Previdência e sobre elas houve novidade hoje no Congresso. Primeiro, a chamada PEC paralela, aquela que tenta incluir estados e municípios nas novas regras de Previdência. E depois o projeto de lei que está lá na Câmara para tratar da aposentadoria dos militares. Isso, Renata. No mesmo dia em que os senadores encerraram o último capítulo da nova Previdência, avançaram a PEC paralela, que inclui estados e municípios nas novas regras de aposentadoria, e a reforma dos militares. Hoje, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, apresentou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado relatório favorável à aprovação da PEC paralela. No entanto, ele inseriu um dispositivo que permite que o estado ou o município que aderir às novas regras possa, mais tarde, sair do novo regime de previdência. Para entrar ou sair, será preciso aprovar uma lei específica nos legislativos estaduais ou municipais. A expectativa é de que a PEC paralela seja colocada em votação no plenário do Senado até o dia 19 de novembro. E na Câmara foi aprovada, em comissão especial, a proposta que modifica as regras de aposentadoria dos militares. São atingidos por este texto integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Bombeiros. Entre as mudanças estão aumentar de 30 para 35 anos o tempo de serviço dos militares e elevar de 7,5% para 10,5% a contribuição de ativos e inativos. Agora, para ir ao Senado, falta apenas a comissão votar as propostas de alteração ao texto principal. Renata? Muito obrigada, Fernando. O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, é o entrevistado do assunto desta quinta-feira. Um episódio especial para você tirar todas as dúvidas a respeito do que vai mudar na sua aposentadoria e na de mais de 70 milhões de brasileiros. O assunto já está disponível no G1 e nos aplicativos de podcast. Uma nova fase da Operação Lava Jato cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e no Rio. Os alvos são ligados ao grupo Tequinte, multinacional de engenharia e construção na área de petróleo. A Força-Tarefa afirma que o grupo fazia parte do cartel de empresas que fraudava licitações na Petrobras e que entre 2008 e 2013 pagou 12 milhões de dólares em propina ao ex-diretor de serviços da estatal Renato Duque, em troca de contratos no valor de 3 bilhões de reais. O juiz federal Luiz Antônio Bonar determinou o bloqueio de quase 2 bilhões de reais dos investigados. Em nota, a Tequinte declarou que a empresa forneceu todas as informações solicitadas. A defesa de Renato Duque disse que ele também colaborou com as investigações desta fase. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu hoje a anulação da condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O pedido foi enviado ao Tribunal Regional da 4ª Região. O procurador Maurício Gotardo quer que o processo volte para a fase de alegações finais. E por quê? Porque ele cita o julgamento do Supremo que definiu que réus delatados devem falar depois dos delatores no final do processo. Essa decisão do Supremo pode levar à anulação de várias condenações, mas o tribunal ainda vai definir qual será o alcance desse entendimento.
Também nesta quarta-feira, os procuradores da Lava Jato em Curitiba defenderam novamente a progressão de Lula para o regime semiaberto. Nesse caso, se trata daquela outra condenação no caso do triplex do Guarujá. Estados Unidos, o presidente Donald Trump revogou as sanções que havia imposto à Turquia por atacar os curdos no norte da Síria. O presidente disse que a pressão americana já funcionou e os turcos se comprometeram a interromper definitivamente os ataques. Nós vamos acionar o Ismar Madeira, que está em Nova York, com mais informações. Boa noite, Ismar. Os ataques de fato pararam, mas isso é atribuído ao acordo dos russos com a Turquia. Muito boa noite. Exatamente, Renata, é que o prazo do acordo de cessar-fogo negociado pelo governo Trump terminou na terça-feira. A Rússia adiou por mais um dia e foi além. Agora está ganhando espaço. Enquanto os soldados americanos saem da Síria, a polícia militar russa se instala por lá para ajudar a Turquia na retirada dos militantes curdos da fronteira. Foi depois disso que a Turquia anunciou o cessar-fogo definitivo. Agora, tropas do ditador Bashar al-Assad, apoiadas pelas forças russas, ganham passe livre para uma área que era controlada por forças curdas e pelos Estados Unidos. Trump afirmou nesta quarta-feira que já houve muitas mortes de americanos no Oriente Médio, em conflitos que ele chamou de tribais e sectários, e disse que está comprometido em buscar um curso diferente que leve à vitória da América. Mas aqui nos Estados Unidos, senadores democratas e republicanos estão preocupados. Eles pediram ao Departamento de Estado que providencie rapidamente um visto para o líder dos militantes curdos vir ao país para falar sobre a situação na Síria para os parlamentares. Renata. Muito obrigada, Ismar. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o Google diz que alcançou um marco histórico na computação. O Brasil agora quer que a Venezuela explique o óleo que contamina o Nordeste e as reações ao show do Flamengo na Libertadores. Já no próximo bloco, o impasse na eleição da Bolívia e as denúncias de violação de direitos humanos na repressão aos protestos no Chile. Voltamos para falar de Bolívia, faltando pouco mais de 2% de votos por computar, continua a indefinição na eleição presidencial. A oposição aponta fraude por parte do governo e o presidente Evo Morales diz que há uma tentativa de golpe de Estado. Ariel Palacios está em Buenos Aires, acompanhando de lá, vai conversar com a gente. Boa noite, Ariel. A Organização dos Estados Americanos defende que haja um segundo turno. Pois é, Renata, boa noite. A Bolívia parece uma montanha russa nestes dias. Ia ter segundo turno, depois não ia ter, e agora parece, por enquanto, ressaltamos o por enquanto, que sim terá segundo turno. Em meio à indefinição, a quarta-feira foi de paralisação cívica. Isso nas principais cidades do país, uma modalidade de greve dos cidadãos. Houve muitos protestos com bloqueios de avenidas e ruas. A contagem dos votos, enquanto isso, segue muito lentamente. Neste momento, com 97,80% das atas contabilizadas, o presidente Evo Morales conta com 9,94% de votos de vantagem para seu rival Carlos Mesa. Para não ocorrer o segundo turno, Morales precisa que a diferença seja superior a 10%. A Organização dos Estados Americanos recomendou que a Bolívia tenha um segundo turno de qualquer forma, mesmo que a margem de voto superior a 10% por alguns décimos. Segundo a OEA, vários princípios que regem uma eleição democrática foram violados. O presidente Evo Morales declarou que está sendo alvo de uma tentativa de golpe de Estado por parte do que ele chamou de direita internacional. E Morales disse que tem a certeza que vencerá no primeiro turno, Renata. Ariel, seguindo no mapa regional da turbulência, vamos falar de Chile agora, onde, apesar de todas as medidas anunciadas pelo presidente Sebastián Piñera, os protestos continuam. Pois é, Renata, novos violentos choques entre manifestantes e a polícia, com troca de balas de borracha e gás lacrimogêneo por um lado e pedradas e coquetéis molotov pelo outro. O impopular ministro do interior, Andrés Chadwick, convocou reservistas do exército para substituir soldados desgastados pelos 5 dias de protestos. O número de mortos chegou a 18 e mais de 2.000 pessoas foram detidas. Há denúncias contra soldados acusados de tortura e até
de abusos sexuais. E enquanto a crise persiste, surgem dúvidas sobre as condições do país para ser anfitrião de vários eventos internacionais, como a final da Copa Libertadores de América e a reunião do Foro de Cooperação Ásia-Pacífico, com a presença do presidente americano Trump e o chinês Xi Jinping, ambos agora em novembro, além da cúpula climática COP25 no começo de dezembro. O próprio presidente Pinheira complica o cenário fazendo declarações polêmicas, como quando disse que estava em guerra ou quando, em pleno quebra-quebra na capital, Santiago foi comer pizza com os seus netos. Renata. Muito obrigada, Ariel. Bom, agora da vizinhança a gente vai para o outro lado do mundo, porque o presidente Jair Bolsonaro já está a caminho de Pequim, na China, que é o segundo país a ser visitado pela comitiva presidencial na tentativa de atrair investimentos para o Brasil. Quem acompanha de lá é o repórter Nilson Clava e vai conversar com a gente agora. Nilson, bom dia, boa tarde para você. Preciso ver direitinho qual é o horário, mas o fato é o seguinte: antes de sair do Japão, o presidente Jair Bolsonaro falou de bastante coisa. Falou da crise no Chile, falou da crise no PSL, falou de embaixada americana, bastante coisa. Boa noite, Renata, aí para você no Brasil, a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Globo. Pauta longa tratada pelo presidente na saída ali de Tóquio. Vamos começar então pelo Chile. O presidente condenou aqueles atos considerados violentos e disse que esses atos deveriam ser considerados, inclusive, atos terroristas e que pretende aprovar uma legislação no Brasil nesse sentido e que o ministro da Defesa tem acompanhado passo a passo essas movimentações no Chile para evitar que elas aconteçam também no Brasil. Passando do Chile, vamos para a pauta interna, PSL. O presidente colocou panos quentes na crise dentro do partido. Lembrou que ano que vem tem eleições municipais e disse que não pretende retalhar ninguém da ala ligada, Luciano Bivar, que não apoiou a indicação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, para a liderança do partido lá na Câmara dos Deputados. E falando de Eduardo Bolsonaro, vamos para o terceiro tema, que é a questão da embaixada, né? Diante da dificuldade de conseguir maioria no Senado Federal e da desistência de Eduardo Bolsonaro dessa indicação, a embaixada em Washington, o presidente Jair Bolsonaro disse e deu como praticamente certa a indicação de Nestor Foster, que hoje é um embaixador interino em Washington, para que ele fique definitivamente no cargo. Vamos dar uma olhada então no que disse o presidente sobre isso. Praticamente certo o Foster, tá? Vai ser, eu acho que o Ernesto deve ter feito contato nessa noite ou dia, não sei, lá com ele. Dando sinal verde, pelo que tudo indica, a gente voltando, por aqui mesmo já pede o agreement, é certo? E chegando ao Brasil, a gente formaliza. Ele é uma pessoa benquista também, é um quadro exemplar, é tudo para dar certo. Olha, o presidente já deixou Tóquio, deve chegar daqui mais ou menos 1 hora a Pequim, e em Tóquio ele se encontrou pela terceira vez esse ano com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Tratou ali de uma intensificação do intercâmbio de estudantes brasileiros no Japão e também das relações comerciais, que é um acordo, defende um acordo entre o bloco Mercosul e os japoneses. Aqui na China não deve ser diferente. Pauta é justamente buscar investimento dos chineses no Brasil, principalmente no setor de energia, também no setor de infraestrutura. Para isso, vai usar o trunfo da aprovação da reforma da Previdência. O presidente quer também aumentar e diversificar essa gama de exportação brasileira para os chineses, que já são o principal parceiro comercial do Brasil, e promete manter a equidistância nessa guerra comercial entre o grande parceiro de Jair Bolsonaro, que são os Estados Unidos, e os chineses. Renata. Muito obrigada, Nilson. O Brasil caiu no ranking do Banco Mundial, que mede a facilidade para fazer negócios no país. No ano passado, nós estávamos na posição de número 109 e agora caímos para a posição 124. Dos 10 itens avaliados, o Brasil melhorou em 3. Abertura de empresas, registro de propriedades e resolução de insolvências na Justiça. Nós pioramos só na obtenção de alvarás para construção. E por que caímos, então? Uma das causas é que outras economias evoluíram mais do que nós. O levantamento diz que um grupo de 10 países realizou 20% das reformas econômicas registradas no ano em todo o mundo. Por outro lado, destaca que as economias mais atrasadas em relação às reformas são as da América Latina e Caribe e da África subsaariana. É importante a gente lembrar que esse levantamento do Banco Mundial leva em consideração períodos que vão de maio a maio. Então, novidades positivas no Brasil, como a da reforma da Previdência, só vão ser computadas no ano que vem.
Daqui a pouco tem a noite do Flamengo. E a seguir, o Brasil quer que a Venezuela se manifeste sobre o óleo no Nordeste. Nós voltamos com notícias sobre o desastre ambiental na costa do Nordeste. O G1 apurou que o Departamento do Ministério do Meio Ambiente, responsável por definir estratégias para emergências, ficou sem chefe durante 6 meses e que esse cargo só foi ocupado 35 dias depois do início da crise das manchas de óleo. Sobre isso, o governo ainda não se pronunciou. Em Brasília, ativistas protestaram contra a política ambiental em andamento e um grupo foi detido. Nas placas, mensagens de socorro e de referência ao desastre ambiental que castiga o Nordeste. Em frente ao Palácio do Planalto, os manifestantes do Greenpeace simularam com tinta preta o derramamento de óleo que não para de chegar às nossas praias. O protesto terminou com 19 detidos por descarte irregular de lixo em área pública. O grupo foi liberado 3 horas depois. O ministro do Meio Ambiente reagiu numa rede social. Ricardo Salles chamou os ativistas de ecoterroristas que não ajudam na limpeza das praias. Também hoje, o ministro Ricardo Salles anunciou a primeira medida formal tomada pelo governo para iniciar o processo de responsabilização pelo desastre. O Brasil vai acionar a Venezuela na Organização dos Estados Americanos. O pronunciamento em rede nacional foi o primeiro desde que o problema veio a público em setembro. O ministro do Meio Ambiente falou que os satélites, embarcações e aeronaves não conseguem localizar as manchas de óleo ainda em alto mar, porque o material é pesado e se movimenta abaixo da superfície. O ministro reafirmou que amostras analisadas até agora apontam que o óleo tem origem venezuelana. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. O Instituto Oceanográfico aqui da USP recebeu amostras de óleo recolhidas no litoral do Nordeste. O que os pesquisadores vão fazer a partir de agora é analisar essas amostras encontradas em diferentes praias para saber se o óleo tem a mesma origem. O Instituto recebeu amostras de Sergipe, Alagoas e Pernambuco e espera outras para concluir o trabalho. Quando a gente pega essas amostras que chegaram na nossa costa, o que a gente repara é que isso daqui já vem meio que solidificado, já se assemelha mais a um piche, né, o que a gente chama de piche. Uma vez que esse óleo ele não está mais fluido, como deveria ser um óleo fresco, o que a gente consegue afirmar é que esse óleo já está na água há algum tempo. As primeiras manchas foram registradas no final do mês de agosto. E pelo último relatório do IBAMA já foram identificadas em 233 pontos de 88 municípios nordestinos. Professores de oceanografia, biólogos e químicos avaliam que o governo federal demorou para se articular e agir. A gente observa muito mais uma movimentação de retirada do óleo do que de alguma medida para evitar que ele chegue nas regiões costeiras, principalmente nas áreas mais sensíveis ao derramamento de óleo, os ecossistemas manguezal, ecossistemas de recifes de coral. Com a ajuda deste doutor em biodiversidade e botânica, simulamos o óleo em contato com a água. Aqui a gente tem um óleo lubrificante de motor, que é o mais próximo da viscosidade do petróleo, né? E mergulhamos nessa mistura a pena de uma ave. A imagem ampliada do microscópio revela os problemas. O óleo aqui nessa coloração esverdeada, né? Ele acaba aglomerando aqui nas fibras da pena, ó, e as fibras ficam todas juntinhas. E aí nisso a pena ela fica muito mais pesada, então a ave também não consegue abrir a pena para alcançar o voo. O IBAMA oficializou a morte de 5 aves, 18 tartarugas, um réptil e um peixe. Na prática, o número já é bem maior. Esse foi só um pouco de muitos que já se foram que a maré levou. Esse óleo ele vai juntar no fundo desse oceano. À medida que nós temos as tempestades, esse óleo ele volta para a superfície. Então a tendência é ele cada vez ficar mais incorporado à nossa crosta, né? Ficar uma camada de óleo. E aí, daqui 100 anos, a gente tem uma história dessa devastação que a gente teve ambiental.
Vamos retomar o noticiário internacional agora. Os pesquisadores do Google anunciaram ter alcançado um marco histórico na computação quântica. Eles descobriram uma forma de resolver em questão de minutos um problema que poderia levar milhares de anos para ser resolvido por um computador comum. É por isso que a gente vai voltar a Nova York, voltar ao Ismar Madeira, que tem detalhes dessa história. Ismar, parece que os resultados desse achado podem beneficiar estudos em diversas áreas. Sim, Renata, pode ser mesmo um dos maiores avanços tecnológicos dos últimos tempos. É algo que os cientistas vêm buscando desde a década de 1980. Um computador quântico pode levar a grandes avanços em áreas como inteligência artificial e fazer com que os mais potentes computadores de hoje pareçam um brinquedo de criança. Para se ter uma ideia, o equipamento do Google fez em 3 minutos e 20 segundos um cálculo matemático que supercomputadores não conseguiriam concluir em 10 mil anos, segundo a empresa. A novidade é baseada na física quântica, um ramo da ciência que pesquisa fenômenos que acontecem com partículas atômicas e subatômicas. É por isso que um computador quântico opera de uma maneira completamente diferente da que conhecemos nos computadores atuais. Nas máquinas de hoje, o processamento é binário, feito em apenas 2 dígitos, ou 0 ou 1. São os chamados bits. Já no computador quântico, os bits podem ser 0 e 1 simultaneamente, criando combinações que tornam os cálculos mais rápidos. É complicado mesmo, mas tão importante que a computação quântica é tratada como prioridade de segurança nacional por superpotências como a China e os Estados Unidos. A professora de física quântica da USP, Bárbara Amaral, explicou como essa tecnologia pode beneficiar alguns setores. Certamente medicina, biologia, desenvolvimento de medicamentos estariam entre elas, porque para modelar o funcionamento de moléculas complexas, você precisa de ter a modelagem de um sistema quântico complexo. E com os computadores clássicos, nem sempre, dependendo do tamanho da complexidade do sistema, nem sempre isso é possível. Então, esses computadores seriam muito úteis nesse tipo de problema também. Então, na biologia, na química, né, no desenvolvimento de novos materiais, novos medicamentos e uma gama muito grande de outras aplicações. Os pesquisadores afirmam que ainda é necessário muito trabalho antes que computadores quânticos possam ocupar os laboratórios. Construir só uma dessas máquinas custa milhões de dólares, Renata. Muito obrigada, Esmar. A seguir tem a goleada do Flamengo e a classificação. Na noite de hoje, antes do jogo entre Flamengo e Grêmio, a Polícia Militar do Rio usou bombas de gás e balas de borracha para impedir a invasão do estádio por pessoas sem ingresso. Segundo a PM, 2 grupos tentaram invadir o perímetro de segurança montado pela polícia ao redor do Maracanã. Houve confronto, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas e uma foi presa. Agora, dentro de campo foi um show e o Felipe Diniz está aqui para contar tudo para a gente. Felipe, boa noite. Temos os 2 finalistas da Libertadores. É isso, enfim, né, Renata? Boa noite para você, boa noite a todos. Hoje sim, definidos então os finalistas da Libertadores 2019, aqui a grande decisão. 2 times super populares, River Plate da Argentina e Flamengo, vão jogar no dia 23 de novembro, hein? Decisão em jogo único lá no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile. O Flamengo, que chega a uma final de Libertadores depois de 38 anos. A última foi lá em 1981, contra o Cobreloa do Chile. O Flamengo foi campeão. E há também uma curiosidade sobre aquela decisão. Ela foi disputada em 3 jogos. O Flamengo venceu no Maracanã, perdeu no Chile e na partida de desempate realizada no Uruguai, venceu por 2-0, 2 gols marcados pelo Zico. E o detalhe, para a data daquele jogo, foi exatamente no dia 23 de novembro. Mesma data da final de agora, de 2019. A gente está vendo aqui o Júnior, nosso comentarista hoje, o pessoal do Flamengo levantando a taça lá no Uruguai em 1991. Ou seja, para os mais supersticiosos, uma curiosidade que deve aguçar um pouquinho esse pessoal, né, Renato? Bom, e agora, Felipe, gol, porque teve gol que não acabava mais.
É verdade, foi um show de gols, um primeiro tempo até equilibrado, mas no segundo tempo, praticamente em 20 minutos, o Flamengo acabou com a semifinal e garantiu a sua vaga na decisão da Libertadores. A gente vai ver os lances agora, começando com o chute do Gabigol e o Bruno Henrique depois teve o trabalho de empurrar para a rede para fazer 1-0 no primeiro tempo. Comecinho do segundo tempo, Gabigol, depois do escanteio, perna, o árbitro deu pênalti e o Gabriel, de novo ele, o Gabigol, marcou o terceiro gol do Flamengo, o segundo dele nessa partida para fazer 3-0 e ali já dá uma grande tranquilidade para o Flamengo no jogo. Mas teve mais. Meteu a bola no fundo da rede, de cabeça, comemorou muito. Final no Maracanã, 5-0. Ninguém imaginava um placar tão elástico. Comemoração dos jogadores deram entrevistas e também falou o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. E, claro, falou sobre a torcida do Flamengo. Vamos acompanhar.